Ellen White foi uma líder religiosa norte-americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi uma das principais disseminadoras do Adventismo no mundo. Nos últimos dias, rodou nas redes sociais um vídeo da atriz e escritora Maitê Proença, 66 anos, nascida em São Paulo, criada em Campinas, uma atriz de grande sucesso na TV brasileira. Ela colocou em seu canal no YouTube uma série de vídeos intitulada Mulheres de Fibra. Interessante a biografia que ela pesquisou sobre várias mulheres do passado e que tiveram muita contribuição na sociedade e que hoje influenciam ainda de forma positiva o mundo em nossos dias. E dentre as mulheres de fibra, ela colocou também a biografia de Ellen White. Nascida em 1827 no Maine, aos 9 anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra. O incidente quase que matou a menina, deixando-a inconsciente por 3 semanas e com o rosto desfigurado. Por muito tempo, ela enfrentou dificuldades de aprendizado e problemas de memória por conta dessa pedrada e foi obrigada a interromper seus estudos. Ela passou a se interessar por religião e foi batizada em uma igreja metodista. Depois, ela começou a seguir as pregações de profetas adventistas que acreditavam em um retorno de Jesus Cristo. Em 1844, ela teve a primeira de suas múltiplas visões, mais de 2.000 visões. Ela via Deus. Ela via Deus em toda a sua glória e se comunicava com o divino. Ela passou a atrair mais e mais fiéis com as mensagens de encorajamento e fé, né, que ela dizia receber de suas visões. Em 1846, ela se casou com o reverendo James White, junto ao qual ela passou a viajar aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos inteiros, divulgando a fé adventista. Em 1855, os White e um grupo de fiéis estabeleceu uma sede de práticas religiosas em Battle Creek, no Michigan, e 5 anos depois adotaram formalmente o nome Adventistas do Sétimo Dia. As visões de Ellen White eram a principal força guia da igreja, e muitos dos seus ideais de conduta e saúde, especialmente a sua abstenção de café, chá e carne, foram incorporados pelos fiéis. Por conta também da sua influência, os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista, antes mesmo da Guerra Civil, e também ao movimento da temperança. Você sabe o que é, né? Aquele que defendia o baixo consumo de álcool. Após a morte do seu marido, Ellen White passou 3 anos na Europa e quase uma década na Austrália, disseminando a fé adventista. Além de figura central do adventismo, ela foi uma importante divulgadora do vegetarianismo no mundo, tendo adotado a dieta em 1894 e incentivando outros fiéis a fazerem o mesmo. Ellen White faleceu em 1915, aos 87 anos, e foi eleita pela revista científica Smithsonian como um dos 100 americanos mais importantes de todos os tempos. Palavras da Smithsonian, né? Ellen White, muito criticada por um grupo de pessoas. Ellen White foi cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela se intitulava como Mensageira do Senhor. Traz muita polêmica hoje a sua biografia, os seus escritos, as suas mensagens para muitas pessoas. E quando se fala de Ellen White, nós temos 2 grupos de pessoas. Aqueles que a criticam, aquelas pessoas que a denigrem, difamam, caluniam. E existe também um grupo de pessoas menores que a colocam no pedestal aonde não deveriam colocar. E alguns até a idolatram. Mas o que eu quero dizer é que Ellen White, ela foi uma serva de Deus. Ela teve o seu diferencial como uma mulher de Deus, assim como você, assim como eu. Todos nós temos um diferencial, assim como a atriz Maitê Proença
teve o seu diferencial, teve o seu talento, deu a sua contribuição, está dando a sua contribuição. Então, todos nós temos o nosso diferencial, todos nós temos os nossos talentos que Deus nos deu. E Ellen White teve um talento, uma habilidade vinda de Deus, um dom que veio de Deus, e ela teve muito a contribuir e ela influencia de forma positiva os nossos dias. Escreveu mais de 100 mil páginas, teve várias visões vinda de Deus, e uma coisa interessante que ela coloca em seus escritos é que ela recomenda veementemente a leitura da palavra de Deus. Em alguns textos ela até diz que se nós lêssemos a Bíblia da forma como deveria ler e a praticasse, ela não precisaria escrever nenhuma letra, nenhuma frase. E ela diz: eu recomendo este livro, eu recomendo a Bíblia. Então, nós validamos Ellen White pela Bíblia, não é o contrário. Mas, infelizmente, muitas pessoas colocam Ellen White, muitas vezes, em igualdade ou quase com paridade com a Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem 28 crenças fundamentais, dividida em 7 doutrinas, e em todas essas 28 crenças fundamentais que a Igreja Adventista acredita, não existe sequer uma frase, uma palavra, uma orientação de Ellen White, porque toda a nossa doutrina adventista é baseada única e exclusivamente na Bíblia, na Palavra de Deus, da mesma forma como ela orientava, como ela orientou que nós buscássemos a Bíblia e somente a Bíblia. A sola Escritura foi muito enfatizada por ela. Uma pessoa que deu muitas orientações para os nossos dias, falou sobre psicologia, falou sobre relacionamento, família, criação de filhos, saúde, alimentação. Ela discorreu por várias partes da ciência, ela abrange, quem sabe, todas as áreas da nossa vida para o viver feliz ao lado de Deus. Portanto, meus amigos, não devemos negar que Ellen White ela foi uma pessoa que deu uma grande contribuição para a humanidade. Tanto é que uma famosa revista americana colocou Ellen White como uma das 100 personalidades mais influentes dos últimos tempos, ao lado de grandes personagens como Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Jefferson. Ela foi uma pessoa realmente que merece um destaque, não apenas no meio religioso. O que Maite Proença fez foi o que toda pessoa honesta, toda pessoa que tem um compromisso unicamente com aquilo que é verdadeiro, deveria fazer, que é pesquisar a sua biografia. E muitas vezes, até nós que pertencemos à Igreja Adventista, não damos tantas ênfase à sua contribuição que ela teve. Então, o que Maite Proença está fazendo ou fez é honesto. Ela reconheceu Ellen White como uma pessoa de fibra, uma mulher guerreira, uma mulher que tudo aquilo que ela escreveu, em todos os aspectos da sua vida, a contribuição que ela nos dá hoje, foi de uma pessoa realmente inspirada por Deus, foi de uma mensageira do Senhor. Agora, isso não significa que temos que colocar os escritos de Ellen White acima da Bíblia. Isso não significa que a Igreja Adventista coloca Ellen White, como muitos evangélicos muitas vezes nos acusam. Isso daí não passa de pessoas que, de má fé, querem macular a imagem das pessoas, a imagem da Igreja Adventista, uma igreja que tem dado uma contribuição muito grande para a humanidade e é a igreja mais atacada, é a religião mais atacada na atualidade. Muitas pessoas de má fé, muitas pessoas desonestas,
atacam a igreja adventista de forma gratuita, a troco de nada. Então, se todos tivessem a honestidade que Maitê Proença teve de pesquisar, de ver a sua contribuição que esta mulher teve na sociedade, eu acredito que as pessoas seriam mais honestas com elas próprias e com as pessoas, e não ficar difamando, injuriando, denegrindo a imagem de uma pessoa de forma gratuita. Portanto, meus amigos, aqui está a biografia de uma mulher reconhecida, não pela Igreja Adventista apenas, mas reconhecido pelo mundo da ciência, reconhecido pela grande revista americana que colocou como uma pessoa muito influente ao lado de grandes presidentes americanos, ao lado de artistas, ao lado de atores, escritores como Maitê Proença e tantos outros que dão credibilidade a essas pessoas. Tudo que for o contrário disso é usado de má fé, é para denegrir a imagem, não apenas da pessoa em si, mas acima de tudo querendo atingir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que prega a verdade, a igreja que usa a Bíblia, a sola Escritura, a Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé. E todas as nossas doutrinas não estão baseadas em Ellen White. As nossas mensagens e doutrinas são baseadas unicamente na Bíblia. Então, se você quer saber mais sobre isso, leia o livro Nisto Cremos. Ali estão as 28 doutrinas da Igreja Adventista e você vai perceber que lá não tem uma única contribuição de Ellen White, uma única frase dela colocando ali alguma contribuição na formação da doutrina adventista, porque nós acreditamos que a Bíblia está acima de tudo, e não os escritos de Ellen White, embora os escritos dela tenham nos ajudado bastante em todos os aspectos da vida. Meus amigos, que Deus te abençoe, te guarde e até o nosso próximo encontro.